Graças a Deus, graças a Deus. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com um bom dia na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos indo para a última lição do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós com certeza a pandemia agora vai estar quase na sua reta final. Provavelmente será a última live da Escola Dominical neste domingo. A próxima será já presencial, né, com todos os cuidados necessários. Mas vamos fazer oração para a gente dar início nesta manhã, agradecendo a Deus por mais esse privilégio de nós estarmos aqui adorando o Senhor. E depois nós vamos louvar o hino 577 da nossa harpa. E a oração nesta manhã, vamos orar para que nós possamos, alcançar da parte de Deus uma vida de oração, para a gente poder manter uma vida de oração. Então nós vamos orar para nós podermos manter uma vida de oração, orar para poder orar. Olha que coisa interessante. Nós oremos ao Senhor para nós darmos início mais uma vez na Escola Dominical. Desde já eu quero ser grato a todos os irmãos que participaram das 13 lições, na live ao vivo. Presencial é uma forma diferente de se fazer a Escola Dominical. Tentei fazer num curto período de espaço de tempo, a lição. Geralmente a lição demora 1h30 para a gente poder estar fazendo, mas consegui condensar tudo em 1 hora. Às vezes é um pouco rápido aí na hora de expressar alguns conhecimentos, mas Deus abençoe a todos os irmãos nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero mais uma vez aqui na presença do Senhor, ó Deus, dar início a essa escola bíblica dominical, que o Senhor venha, ó Papai, abençoar a cada vida, a cada pessoa que ouvir esta mensagem, esta palavra, possa guardar no coração e pôr em prática tudo quanto for ensinado, Senhor, através da minha vida e do Teu Espírito Santo, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoa a escola bíblica dominical da nossa igreja, de toda a igreja dos países, ó Pai, do mundo, que nós possamos perseverar em querer aprender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Que nós possamos estar embasados na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, meu Deus e meu Pai. Nos dá entendimento e graça para nós ficarmos livres, meu Deus e meu Pai, da astuta cilada do inimigo que vem enganar, Senhor meu Deus, deturpar a Tua palavra. Nos dá conhecimento prévio, necessário e verdadeiro, que só vem de Ti e do Teu Espírito Santo. Assim eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vitória sobre a vida de todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos aí dando início mais essa escola dominical. Vamos louvar o hino 577 da nossa harpa. Glória a Jesus. Vamos lá. Esse hino eu gosto bastante, meu irmão. Eu gosto bastante desse hino que fala bastante ao meu coração. 577. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Ore, meu irmão. Viva uma vida de oração. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e a
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ore, irmãos, continue orando, clame ao Senhor. Se orares, Porém, sem o teu coração ter a paz que que o Senhor te dá. Porque Deus não sente que tua alma se abriu, deixando no altar. ore, igreja, ore ao Senhor. Perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Quando tudo deixares no Aleluia. Graças a Deus, irmãos, né? Ore, meus queridos. Nós precisamos ter uma vida de oração, de busca, de clamor ao Senhor, porque a nossa vitória é alcançada de joelhos, tá? A nossa vitória é alcançada de joelho. Vamos estar aqui agora, então, dando início à escola dominical, a lição de número 13. Eu vou abrir os slides aqui para a amada igreja, para os irmãos poderem estar visualizando. Amém? Você possa pegar aí a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesta manhã no Salmo 144, viu? Será o Salmo 144 que nós vamos estar meditando nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã mais uma vez. Quero dar a paz do Senhor à nossa irmã Elizabeth, que entrou, diaconisa da nossa igreja, nosso irmão Wesley, a nossa irmã Débora. Eu vi também, acho que meu filho Walker, a minha esposa. Que Deus abençoe todos vocês nesta manhã, tá? Tá posicionando bem para vocês estarem vendo os slides aí. Então nós oramos nessa manhã, um pedido de oração a Deus pelo Brasil, né? Pelo povo de Deus, para que nós possamos ter uma vida de oração também, tá? Então essa foi a vontade do Senhor. Nós vamos estar fazendo então a lição de número 13 da revistinha de Escola Bíblica Dominical. A Bíblia nos ensina nesta manhã, orando pela intervenção divina. Nós temos que estar orando pela intervenção divina, tá certo, meus queridos? Então, nesta manhã, a lição de número 13, objetivos da lição: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Por isso que eu escolhi o hino aí, né? Para louvar, dos 3 hinos, escolhi esse, o 577. Então, nós temos que refletir sobre o nosso relacionamento com Deus nesta manhã, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração, né? Quem está debaixo da oração do Senhor. Tá? Então, nós estamos na lição de número 13, orando pela intervenção divina. Coloquei novamente aí esta foto aí nesses slides, tá certo? Por esta causa me ponho de joelhos, tá? Então nós, como a igreja de Deus, como servos do Senhor, nós temos que orar pela intervenção divina sobre este globo terrestre, sobre este mundo, sobre esta terra, para que Deus possa agir e fazer prodígios e maravilhas no nosso meio. A igreja não pode ficar quieta, a igreja não pode ficar calada, a igreja tem que clamar ao Senhor, porque em Jeremias 33, verso 3, a Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, tá? Então, se você quer vitória, meu irmão,
quer vitória? Ore, clame, busque o Senhor. E nós vamos orar também nas suas orações pessoais, nas suas orações, né, devocionais, que você possa apresentar a Deus este globo terrestre, este mundo, o nosso país, a nossa cidade, a nossa vida na presença do Senhor. Então, que o Senhor que é o homem, né? O Senhor diz assim no textual: Senhor, que é o homem para que conheças, para que eu estime, né? Quem é o homem, tá? Quem é o homem para Deus? Nós vamos aprender nesta manhã. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida permanente de oração por si próprio, pela família e pela nação. Igreja, é prioridade, é de suma importância, é fundamental. Coloquei em vermelho aí. Os irmãos conseguem visualizar bem o slide, tá? Que eu não consigo ver se está aparecendo bem para vocês, mas qualquer coisa vocês me dizem aí, tá? Então aí em vermelho, ó, é fundamental que os discípulos de Cristo tenham uma vida em permanente oração. Irmão, ore sem cessar, ore constantemente ao Senhor, no trabalho, ore na sua casa, na hora que você estiver fazendo seus afazeres domésticos, tá? Tenha um tempo devocional para o Senhor. O que eu gosto de falar para as pessoas que têm aula da escola dominical comigo? Meu irmão, não precisa orar 1 hora, 5 horas, 7 horas, se quiser, amém, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Quanto mais você buscar o Senhor, mais graça tem, mas as pessoas querem fazer tanto e acabam não fazendo nada. Então, como eu já falei para vocês, faça uma oração sincera diante do Senhor, simples, rápida, mas constantemente, todos os dias, para que você possa ser abençoado por Deus, tá? Então a oração tem que ser uma oração sincera diante do Senhor. Então busca o Senhor, ame o Senhor, né? E vá tendo uma vida de oração para que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos nos basear no texto de referência no Salmo 144, tá bom? Então diz assim o Salmo 144, que diz assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Verso 7, estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas. Te cantarei louvores, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Versos 15, bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então tá aí, meu irmão, bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, né? Quero dar nesta manhã acerca desta mensagem do Salmo 144, tá? Então os tópicos da lição: Salmo 144, vão ter uma visão panorâmica, um salmo que exalta a Deus, vai falar sobre a inferioridade do homem, vamos falar da confiança, oração e a graça de Deus. A graça de Deus, a oração pela presença de Deus e a oração expressa a confiança. E parte 3 da lição, a intercessão pelo bem da família e da sociedade. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. E 3.3, interesse pelo bem da sociedade. Então irmãos queridos, nesta lição nós temos que entender que é essencial ter uma vida de oração. É essencial ter uma vida de oração. Que você possa, né, através dessa lição e ser tocada pelo Espírito Santo, você viver uma vida repleta de oração na presença do Senhor. Introdução diz assim, ó: nesse salmo nós aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança, louvor e os benefícios que traz o nosso relacionamento com Deus para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos, tá? Então nós temos que viver uma vida de oração, meu querido. Não deixa para orar só quando você precisa. Eu já vi cristão, já vi homens de Deus, diácono, presbítero, pessoas dizendo: orar para que esse Deus já sabe, né? Eu só oro quando eu preciso. Meu irmão, não faça tais coisas, tá? Vamos seguir o exemplo de Cristo, Jesus Cristo, um homem santo, perfeito,
perfeito, vivia debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, mas ele continha uma vida repleta de oração. Ele sempre estava vivendo em oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica a todos os santos, tá? Esse é o mandamento do Senhor. Então nós temos, como cristão, temos que deixar um pouco a preguiça de lado, não é verdade? Porque a gente só quer saber de dormir, de ficar tranquilo, e as coisas de Deus estão ficando em segundo plano. Tem uma vida vitoriosa, nós temos que ter uma vida debaixo da graça do Senhor através da oração. Então, lição 1, parte 1, o Salmo 144, né? É um excelente, esse Salmo 144, meus irmãos, é um excelente guia para a nossa vida devocional, tá? É uma excelente lição para nós podermos estar lendo e meditando nele nesta manhã, tá? Esse Salmo 144 vai tratar de um louvor, vai tratar de clamor, vai tratar de gratidão, vai tratar de intercessão, tá? Pedindo em oração em favor de alguma coisa, que nós vamos ver depois no decorrer da lição, tá? Ele também faz para nós refletirmos, nós temos uma reflexão, tá? Acerca do nosso relacionamento com Deus. A gente começa a imaginar, olhar no Salmo 144 e consegue ver como que o salmista ele tinha, né, um relacionamento tremendo e maravilhoso para com Deus. Então, essa lição nós vamos aprender a viver uma vida diante do Senhor, tá? E também vamos ter uma base, uma análise da nossa vida de oração. Então, o Salmo 144 vai dar para nós uma análise de uma vida, né, debaixo da unção do Senhor, uma reflexão diante de Deus, tá certo? Então essa é a vontade de Deus para nossas vidas, tá? Então vamos ver agora um pouco sobre a visão panorâmica. A visão panorâmica acerca desse Salmo 1.1, visão panorâmica. Esse Salmo é um Salmo de Davi, meus irmãos, tá? É um Salmo de Davi. Esse Salmo, ele parece ter duas combinações de outros salmos nesse Salmo, tá? Do versículos 1 ao versículo 11, ele trata de um salmo de lamentação do rei, onde o rei vai lamentar, vai clamar ao Senhor, tá certo? E do versículos 12 até o versículo 15, ele muda completamente. Ele já vai tratar de uma oração em favor de um ano de prosperidade, né? Então dá a entender que esse salmo ele é feito de duas partes. Uma parte introdutória vai falar da devoção do rei que clama, do rei guerreiro, daquele rei que luta as batalhas, né, para conquistar a terra prometida aí, no caso dos salmos de Davi. Então ele está clamando a Deus. E na segunda parte da lição já está falando sobre desse salmo, já está falando completamente de uma vida de prosperidade para o ano vindouro, para o ano que vai vir, tá? Este salmo pode ser classificado como salmo de oração e também salmo de ação de graça e louvor, tá? Como eu falei para vocês, não tem como definir que salmo é esse, porque realmente ele fala sobre dois tipos de assunto, mas pode ser enquadrado com esses, como se fosse um salmo aí de louvor e de adoração também ao Senhor. Alguns historiadores eles acham que esse salmo pode ter sido composto por alguém posterior a Davi, tá? Talvez nem seja de Davi, mas alguns historiadores eles acreditam, né? Alguns teólogos, historiadores acreditam que esse salmo foi escrito posteriormente depois de Davi. Mas a gente consegue ver muitas evidências, né, das experiências de Davi neste salmo. Se você ler os versículos 7, 8, 10 e 11, você vai ver a plena confiança que o Davi tinha no Senhor. Esse salmo vai falar também dessa convicção, tá? Do versículos 1 e versículos 2, você vai ver aí que ele tem uma vida constante de reconhecimento e gratidão a Deus. Tudo que Davi tinha, esse salmo expressa o que realmente era a vida de Davi, tá? Então alguns historiadores falam acerca disso. Esse salmo também, ele encontra as expressões desse salmo, você vai encontrar expressões no Salmo 18, e também no Cântico de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 2, verso 22, você vai ver esse salmo, né, sobre isso, lá na visão panorâmica do salmo, você vai ver sobre isso. Então é isso que você tem que entender sobre este salmo aí, tá certo? Esse salmo também, 144, é um salmo que exalta a Deus, ele exalta a Deus de uma forma soberana, de uma forma tremenda, tá? No versículo 144, verso 1, você vai ver que vai falar que bendito seja o Senhor, a minha rocha,
tá? Bendito é o Senhor, a minha rocha. Então você pode ver aí que esse salmo é um salmo que realmente o rei ele entrou para ser adorador, tá? Eu coloquei aí o slide adoradores. Nós temos que ser adoradores ao Senhor, adorar ao Senhor em oração, tá? Exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse salmo aí é um salmo que exalta a Deus. Esse salmo, o salmista, ele atribuía as vitórias das guerras a Deus. Ele sabia, entendia que ele não tinha poder para poder vencer os seus inimigos que circundavam as suas nações, aí na nação de Israel. Então Israel, o rei de Israel, no caso Davi, que segundo os historiadores que Davi escreveu, ele estava adorando a Deus e atribuindo a Deus as vitórias. Então quero que você também entenda nesta manhã, meus queridos, nós não temos vitória se não for da parte de Deus. Tudo quanto nós temos foi graças ao nosso bondoso, maravilhoso Senhor, tá? Então nós temos que exaltar a Deus pelas nossas vitórias, e as nossas guerras são vitórias vindas do Senhor, tá? Ele reconhecia também nesse salmo aí que as habilidades de guerreiro que ele tinha e o poder que ele tinha de sujeitar os seus inimigos, né? Que ele tinha poder de sujeitar os inimigos, vencer as batalhas, ele entendia que tudo isso vinha da parte de Deus. Se você olhar a história de Davi, você vai ver que Deus dava estratégia para Davi, para que Davi pudesse alcançar vitórias, né? E Deus sempre falava de que forma ele devia guerrear. Se você prestar bem atenção no Salmo 144 aí, no verso de número 2, você vai ver que o salmista diz: adestra as minhas mãos para a peleja. Olha que coisa interessante. Então ele estava dizendo aí que para poder pelejar, para poder vencer, para poder alcançar qualquer tipo de bênção de vitória, tudo era atribuído ao Senhor. Então ele estava exaltando a Deus também, até pelas suas vitórias. E eu faço uma pergunta para você nesta manhã: você tem exaltado a Deus pelas suas conquistas? Você tem exaltado a Deus pelas suas vitórias, pelo aquilo que você tem alcançado da parte do Senhor? Então é muito importante nós entendermos isso nesse salmo aí, tá? Como eu falei aqui no verso 2, vou ler para vocês, ó. Benignidade e minha é fortaleza minha, alto reino, meu libertador, és tu, escudo meu, em que me confio e que me sujeita o povo, tá? Então aí você está vendo aí que ele está dizendo, né, que Deus ele é tremendo aí na vida dele, tá? Nós temos que também entender uma coisa, irmãos, que esse salmista ele tinha Deus como a sua rocha inabalável, tinha Deus como rocha inabalável. O que significa ser Deus como rocha inabalável? Ele tinha certeza que Deus era fortaleza, que Deus era libertação para aquele que nele se refugia. Todos quantos se refugiam no Senhor alcançam a vitória, né? Quem não lembra do Salmo 91, né? Bem-aventurado aquele que se refugia na sombra do Onipotente, né? Porque na sombra do Onipotente descansará. Então o salmista ele exalta aí o que? Através desse Salmo 144, ele exalta a segurança, a firmeza e a proteção e o refúgio que Deus dava, que os fiéis encontravam em Deus, tá? Então eles confiavam em Deus, eles tinham certeza. É um salmo que realmente exalta a Deus. E nesse salmo também aí, 144, o salmista ele exaltava a Deus porque ele conhecia e sabia que Deus verdadeiramente era tremendo na vida dele, tá? Era tremendo na vida daquele que exalta. Eu vou ler uns versículos para vocês aqui, que diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, né? Um salmista que exaltava a Deus. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriar-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, estou forte. Então, assim como Paulo, o salmista também, ele exaltava a segurança e a firmeza que eles tinham em Deus, encontrado em Deus, porque Deus era a sua rocha inabalável, era o seu alto refúgio, tá? Deus também, ele é a nossa força. Vamos ler Êxodo capítulo 15, verso 2. Êxodo capítulo 15, verso 2 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei.
meus queridos, exalte ao Senhor, tá? Exalte a Deus, porque esse salmo nos ensina a ter uma reflexão acerca da nossa intimidade com Deus. Então esse salmo está apresentando para nós salmos de adoração, salmo que exalta a Deus. É um salmo que verdadeiramente vai mostrar para nós, né, que nós temos um Deus que é a nossa rocha eterna. Então se refugie no Senhor. Tá? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E este salmo também nos apresenta a inferioridade do homem, tá? Ele apresenta um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Salmo 144, verso 4. Este salmo para nós, ele mostra a nossa inferioridade, tá? Um rei guerreiro como era Davi, tinha grandes realizações, mas atribuía também todo o sucesso a Deus, como eu já tinha falado, né? Via incapacidade humana diante da superioridade de Deus, ele via uma incapacidade diante, né, dos homens por causa da sua inferioridade, mas confiava na superioridade de Deus. Deus era uma rocha, né? Ele via Deus como uma rocha, e ele via o homem como vaidade, como efêmero, feito do pó da terra, como uma criatura frágil, somente como um sopro. Tá? Então ele via realmente que ele era um homem frágil e dependia unicamente, exclusivamente da pessoa bendita de Deus. Ele precisava de Deus para alcançar as bênçãos e a vitória. Olha que diz no Salmo 144, verso 4: o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como sombra que passa. Meus queridos, nós, infelizmente, nós somos como uma sombra que passa, né? Nós não temos a vida eterna neste mundo terreno, nesse corpo terreno. Nós vamos ter vida eterna através do nosso corpo ser transformado no corpo de glória. Mas o Davi, o salmista Davi, nesse salmo, está nos ensinando a reconhecer as nossas fragilidades. Quando nós reconhecemos que nós somos frágeis, nós dependemos de alguém superior a nós. Então o salmista está dando um ensinamento tremendo da parte de Deus para mim e para você, que quando você estiver reconhecendo as suas fragilidades, você encontre reforço em Cristo. Eu peguei a imagem aí no slide, Pedro afundando, né, Jesus andando sobre as águas. O único que pode socorrer a vida do homem, a fragilidade humana, somente o nosso Deus que fez os céus e a terra. Não tem mais ninguém que pode socorrer a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta o homem como um inquilino em casa de barro. Eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa em Jó 4,19, 7,17, tá? Então apresenta o homem como um inquilino em uma casa de barro. Nós somos tão frágeis como um vaso de barro, irmão, né? É frágil, se quebra, se deteriora, precisa de ter alguém para ter cuidado desse vaso, né? Zelar pelo vaso. E quem zela por mim, quem zela por você, é a superioridade de Deus. Então, mesmo nós somos inferior, nós temos um Deus que nos ama, tá? Nós somos apresentados em Salmo 8, verso 4, apenas como um átomo do universo natural, né? Quem somos nós? Tantas coisas que Deus criou, nós somos uma infinésima molécula do átomo, para poder, né? Mesmo assim nós somos comparados como algo pequeno, mas nós temos um Deus que cuida de nós, tá? Lá vamos ler Isaías 41:14. Isaías 41:14. Mesmo nós sendo insignificante, nós temos um Deus que cuida de nós, tá? Isaías, vamos ler aqui Isaías 41:14. Isaías 41, verso 14. Olha o que diz aqui: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Olha, mesmo nós temos inferioridade do homem, nós temos um Deus que cuida de nós. Mesmo nós sendo um vaso de barro, um vaso frágil, nós temos um Deus que cuida de nós. Então, meu querido, coloca no seu coração que nós temos um Deus que zela e que cuida de mim e que cuida de você. Nós temos um Deus maravilhoso que está cuidando do seu povo. Por isso que nós temos que exaltar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus é que cuida de nós. Olha que diz no Salmos 49, verso 12: todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece, antes é como os animais que perecem. Salmo 78, 39. Ele se lembrou de que eram apenas carne, uma brisa que passa e não volta. Então olha a inferioridade do homem.
Nós somos inferiores, irmãos, diante de uma superioridade de Deus, tá? Mas Salmo 103, verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Deus, ele lembra que nós somos pó, conhece a nossa estrutura, por isso ele tem cuidado de vós. Por isso Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. E esta era o ensinamento que o salmista nos expressa no Salmo 144, nós estamos meditando nesta manhã, tá? Então Deus tem colocado para nós nosso entendimento. Então o que eu quero que você entenda nesta manhã acerca disso, que nós precisamos verdadeiramente estar aí debaixo da proteção de Deus. Então esse Salmo 144 exalta a Deus pelo seu poder e pela sua graça e pela sua compaixão para com os seus. Por que Deus, ele lembra do homem inferior, da inferioridade do homem? Porque verdadeiramente tem uma compaixão para com os seus. Meus queridos, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, ele te ama e te compadece de você. Ele precisa de mim e precisa de você para que nós possamos ter uma vida de abundância. Vamos ler Hebreus capítulo 2, rápido, só para a gente poder passar para a parte 2 da lição. Hebreus capítulo 2, verso 6, tá? Hebreus 2:6, que diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que ele lembres, ou filho do homem para que ele o visites? Então quem é o homem para que ele te lembre? Quem é o homem para que ele visite? Sabe quem é o homem? O homem é a criatura feita pelas próprias mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem cuidado com aquilo que a gente faz. Quando a gente não consegue comprar nada, a gente ganha de mal beijada, a gente não valoriza. Mas aquilo que você consegue com as suas próprias mãos, você tem um cuidado todo especial. Então, é esse cuidado que o nosso Deus tem, porque ele tem cuidado de nós, porque verdadeiramente nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Então o Salmo 144 exalta a Deus pelo seu poder e pela sua compaixão para com os seus. Por que ele exalta Deus nesse salmo? Porque realmente ele tinha uma confiança, irmão, em Deus. Ele tinha uma confiança na oração e na graça de Deus. O salmista, ele confiava na oração e na graça de Deus. Mesmo passando por aflições e perigos, o salmista expressa confiança e gratidão ao Senhor. Aí eu pus esse slide desse menininho aí, ó. Quando a gente era criança, a gente tinha nosso pai como um super-homem, né? Como um homem poderoso que vencia a batalha, era nosso exemplo, não é verdade? Só que a gente vai crescendo, a gente vai alcançando a maturidade, a gente vai vendo que nosso pai não é tudo aquilo que a gente imagina. E muitas vezes, por quê? Porque você passa por situações que o seu pai muitas vezes não tem como te socorrer. E muitas vezes também nós, nessa vida terrestre, nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós esquecemos que o nosso Deus é todo poderoso. Porque nós não mais temos a confiança que nós tínhamos em Deus como nós tínhamos nosso pai terreno, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, qualquer coisa que acontecia, eles corriam para trás de mim. Eu, um ser pequeno, frágil, né? Mas o meu filho verdadeiramente tinha confiança em mim, porque sabia que eu poderia livrar ele de todo quanto é perigo. Até hoje, os nossos filhos, quando estão com problema, com dificuldade, ele corre para pedir um conselho para o pai. É essa confiança que o salmista tinha em Deus, meu irmão. Confia no poder da oração, confie na graça de Deus, porque Deus verdadeiramente, ele tem poder para nos abençoar. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Por que ele cria? Por causa que ele sabia da graça de Deus. O salmista estava consciente que a sua segurança estava baseada na benignidade de Deus, ou seja, na graça de Deus. Salmo 144, do versos 2 ao verso de número 4, meu irmão. Você tem que estar confiando na graça do Senhor. E quando você confia na graça de Deus, você vai confiar e vai orar e vai buscar ao Senhor, tá? Porque pela graça de Deus, estende-se a sua providência, tá bom? A providência de Deus para a minha vida e para a sua vida está baseada na graça de Deus. Eu quero que você entenda nesta manhã o que significa a graça de Deus, tá? O que é graça, meu irmão? Você que todos já ouviram falar, conhecem, mas eu quero enfatizar aqui no seu coração para que você possa continuar colocando a sua confiança e a sua segurança na graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido
tá? Você não merecia, você não merece, tá certo? Mas o amor de Deus, a benignidade de Deus, tá? E a misericórdia de Deus é ela que nos alcança. Então a graça é um favor imerecido. Eu coloquei o slide do exemplo aí das ovelhinhas pastando. Pode ter certeza, a ovelha está tranquilamente pastando, tá? Elas não merecem cuidado de ninguém, mas tem um pastor que está velando por elas. Tem um pastor que está cuidando delas, né? Se os lobos virem tentar atacar, pode ter certeza que o pastor vai proteger, vai guiar elas por águas tranquilas, vai levar elas para poder pastos verdejantes, para que elas possam ter tranquilidade, tá? Então é um favor imerecido, é uma consideração favorável, tá? São de um ato benevolente de alguém que possa te socorrer. Então a graça de Deus está dando para nós também uma graça capacitadora. É a graça de Deus, ela nos capacita, meu irmão, para vencer as batalhas, para vencer as nossas aflições, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a graça de Deus nós alcançamos, é o meio de salvação, é através da graça que eu e você nós somos salvos, tá? É através da graça que nós possamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus ele revelou sua graça por intermédio da misericórdia e do cuidado que ele tinha com o seu povo. Tá? E você via que lá o povo de Israel, eles pecavam, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus ia lá, tinha misericórdia de Deus e dava para eles bênção, dava para eles vitória, abençoava o povo. Por quê? Porque por causa da graça, eles não mereciam. O povo de Israel é exemplo de não merecimento, por causa que eles não tinham, né, a continuidade e fidelidade de andar na presença de Deus. Uma hora andava diante de Deus e quando estava tudo bem, ele desviava do caminho do Senhor e ele ia lá, pecava, passava por situação difícil. Aí depois eles clamavam a Deus e a graça de Deus, o favor imerecido, a consideração que Deus tinha para com ele e para com a sua palavra, eles iam lá e socorriam a Deus. Então é essa mensagem que o Salmo 144 nos ensina, que a graça de Deus nos ajuda, tá? Então, Deus nos ajuda. E no Novo Testamento, né, Cristo ele concede a graça para nós, para quê? A graça de Deus para nós hoje no Novo Testamento, através, né, da vida que nós estamos vivendo, Deus concede graça para nós sermos obedientes à sua palavra. Deus concede graça para mim, para você buscar o Senhor em oração. Deus concede graça para mim, para você, para nós podermos crescer em Cristo. Tá? Para nós podermos crescer em Cristo Jesus. Essa que é a graça de Deus, eles nos ajuda, né, a ter uma vida nova diante do Senhor. No Novo Testamento também nós temos o entendimento que o Novo Testamento apresenta a graça de Deus ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Foi através do sacrifício de Cristo que eu e você alcançamos a graça suprema, que é a salvação da nossa alma, tá? É a reconciliação do homem para com Deus. Então o salmista estava consciente que a sua segurança estava debaixo da graça de Deus, tá? Então, para que eu e você possamos alcançar essa graça de Deus, nós temos que ser diligentemente buscar e crescer na graça de Cristo. Como devemos crescer na graça de Cristo, meu irmão? Você tem que crescer na graça de Deus estudando a sua palavra, a sua escritura, sendo cumpridor, não apenas ouvinte. Você tem que buscar o Senhor em jejum, buscar o Senhor em oração. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós temos que buscar a graça de Deus nesse aspecto, para que nós possamos alcançar as benevolências de Deus. E quando nós estamos debaixo da graça de Deus, sabe o que nós alcançamos? Nós alcançamos uma vida repleta da presença de Deus. Nós temos uma vida repleta da presença de Deus. Então, quando você está debaixo da graça, você entende que a graça de Deus ela é suficiente, você ora a Deus pela presença dele, tá? Então nós vamos ter que orar a Deus pela sua presença. No Salmo 144, verso 5, você vai ver que Deus ele vai expressar a seguinte frase: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce e toca os montes e o monte fumegarão, tá? Esse salmo, irmão, nesse verso, ele expressa duas verdades. Ele expressa a grandeza de Deus e a sua maravilhosa graça para conosco. Ele expressa isso para nós, né? Na sua maravilhosa graça. Vamos ler Salmos 18, verso 16 e 17. Salmo 18. Glória a Deus. Salmo 18. E o verso de número 16 e 17. Olha o que diz aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Enviou desde o alto céu e me tomou, e tirou-me de muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Oração pela presença de Deus, irmão, para vencer as batalhas, para vencer as guerras, para vencer as aflições. Vamos ler Salmo 113, verso 7 agora. Salmo 113, verso número 7. Glória seja dado o nome do Senhor. Tá? Salmo 113, verso 7, diz assim: que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado. Meu irmão, clame pela presença de Deus, para que Ele possa te socorrer. Vamos agora para o Salmo que nós estamos meditando, 144, verso número 7. Olha o que diz aqui, 144, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Estende as mãos desde o alto e livra-me e arrebata-me de muitas águas e das mãos dos filhos do estranho. Nós temos que orar, irmão, pela presença de Deus, para a nossa proteção, para a nossa ajuda e para a nossa vitória. A manifestação da presença de Deus no antigo Israel era a presença gloriosa da Arca da Aliança. Tá? Quando a Arca da Aliança estava dentro do arraial dos judeus de Israel, nenhum inimigo prevalecia. Então a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na sua vida, ela é importante para que você alcance as vitórias. Então nós temos que estar constantemente clamando a Deus pela presença santa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler mais um versículo para a gente poder dar continuidade. Isaías, capítulo 57, do verso 15. Isaías 57, verso 15. Olha que diz aqui o verso 15 de Isaías. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Meus queridos, Deus ele mora no alto e sublime trono. Se você orar pela presença de Deus, pode ter certeza que a presença de Deus é na sua vida. E o que a presença de Deus é importante para a vida do cristão, meu irmão? Você não deve andar sozinho, você tem que andar na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus, olha o que Deus faz para nós. Ele é consolo na peregrinação terrena. O nosso Deus é o nosso consolo nessa caminhada e nessa trajetória que nós estamos indo rumo ao céu de glória. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 28, verso 15. E eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito. Meu querido, ore pela presença de Deus. Se você orar pela presença de Deus, você vai ver que verdadeiramente Deus é contigo e Deus proporciona descanso para os seus também nesta trajetória desta terra. Olha o que diz aqui no livro do Êxodo, capítulo 33, verso 14. Responde-lhe, ó Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ore pela presença de Deus, meu irmão, para que Deus possa ir com você e possa te dar descanso. Não estou dizendo que você não vai passar por tribulação, não vai passar por problema e não vai passar por dificuldade, não. Mas quando você estiver passando por qualquer coisa, você não estará sozinho, tá? Você estará com a presença gloriosa do Deus que pode todas as coisas. E o nosso Deus, a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus para nós, tá? Ela vai dizer para nós que Ele conforta nós na hora das provas. Eu falei para você, você não vai ficar isento de situação difícil. Eu vou estar a Deus, vou orar pela presença de Deus para que nenhum mal me suceda, meu irmão. Você vai passar por situação difícil, porque o pecado ainda está no mundo e o mundo jaz do maligno. Mas olha que Deus ele fala para nós no momento de dificuldade. Isaías capítulo 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Essa é a gratificação de orar pela presença de Deus. Irmão,
ore pela presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Então o Salmo 144 nos ensina isso, expressa em nós confiança em Deus, tá? Nós temos que expressar a confiança em Deus. O salmista no Salmo 144, na lição 2.3, ele expressava essa confiança que Deus, que a presença de Deus era fiel e verdadeira e real na vida dos seus, tá certo? Eu peguei o exemplo aí desse filme, não sei se você já assistiu, baseado numa história real, chamado O Fazendeiro de Deus, tá? Ele morava lá na África, ele tinha uma fazenda e estava tendo uma seca tremenda lá. E ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Senhor e ele expressou a confiança dele em Deus. E ele falou que ia arar a terra e ia plantar batata. Tá? Ele ia arar a terra e ia plantar batata. Todos os vizinhos, todos os fazendeiros achou que ele estava louco. Não vai adiantar, vai perder só as sementes, vai só fazer algo em vão. E todo dia as pessoas iam lá na fazenda olhar e não viam uma rama de batata em cima da terra. Não tinha rama, não tinha nada. Só estava a terra lá e algumas folhinhas dispersas, uma folhinha aqui, outra folhinha ali. E todo mundo falou, ele perdeu a plantação, ele perdeu a plantação, tá? Eu indico para você assistir esse filme, O Fazendeiro e Deus. E quando ele foi colher lá, meu irmão, quando ele foi colher, você vai ver o resultado que vai ter se você assistir esse filme. Não vou falar o final, você vai ver o final desse filme se você assistir. E lá ele teve o resultado, porque ele confiou em Deus. E você vai ver. Então o que o salmista está expressando para nós aí no Salmo 144, meu irmão? Ele tinha certeza que a sua oração seria respondida. Seria ouvida e seria respondida. Esta é a certeza que eu e você nós temos que ter, que a nossa oração ela será ouvida e respondida, tá? Então quando você expressa confiança em Deus, você é grato ao Senhor pelas suas misericórdias e pelo livramento. Você tem que estar sendo grato a Deus, meu irmão. Quando você expressa confiança, você agradece a Deus pelas bênçãos, pelas lutas, pelas vitórias, pela alegria, pela tristeza. Em tudo dai graça, porque você está expressando confiança no Deus Todo-Poderoso. E quando você expressa confiança em Deus, você reconhece que Deus é o seu grande benfeitor, que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus ele está contigo. E o salmista, no Salmo 144, ele expressava essa confiança. Ele expressava a confiança em Deus, que Deus é o seu ajudador divino. Deus é quem te ajuda, Deus é quem te socorre, Deus é quem estende as tuas mãos para que você possa ser vitorioso na presença dele. Então por isso que o salmista, meu irmão, ele está dizendo para você, busca a presença de Deus, ore pela presença de Deus, ore. Quando você está orando, você está expressando confiança. Quando você ora, você expressa confiança em Deus. Olha o que diz aqui no Salmo de número 28, verso 7. O Senhor é minha força, o meu escudo, e nele confio o meu coração, e fui socorrido. O meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. Olha, o meu coração confiou no Senhor. Meu irmão, o seu coração tem confiado em Deus? Tá? O salmista está nos ensinando isso nessa manhã. Olha que diz o Salmo 40, verso 17. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, e não detenhas, ó meu Deus. Olha, irmão, que salmos maravilhosos. Isaías 41, verso 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. E, meus queridos, o salmista expressava confiança, porque ele tinha certeza que Deus era seu auxílio e socorro presente na hora da angústia. Mas outro versículo aqui que eu vou ler para deixar para a meditação dos irmãos, tá? Olha só, Isaías 50, verso 9. É o Senhor Deus que me ajuda. Quem há que me condene? Todos eles, como vestidos, envelhecerão, e a traça comerá. Mas então, é o Senhor quem me ajuda. É o Senhor quem te ajuda, igreja. Nós precisamos aprender isso, ter confiança, confiar verdadeiramente em Deus, como eu falei para vocês. Essa confiança nós temos que ter. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 13, verso 6. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu auxílio, e não temerei o que me pode fazer o homem. Será que nós possamos expressar essa confiança em Deus? Será que você pode expressar essa confiança no Senhor? Então nós temos que entender
E verdadeiramente essa é a confiança que eu e você nós temos que ter no Senhor, tá? Pois no Salmo verso 9, verso 10, em ti, pois confio, os que conhecem o teu nome. Olha o que diz. Sabe quem confia em Deus? Quem conhece o seu nome. Quem conhece a Deus. Só expressa a confiança quem conhece a Deus. E se você conhece a Deus, você vai, a partir desta lição, você vai começar a expressar a sua confiança em Deus. Só para lembrar para você. Mas, irmão, eu estou passando por uma situação difícil, passando por um problema, tá? Quem não se lembra, meu irmão, de Lázaro? Lázaro passou por uma situação que ele veio a falecer. Mas lembra, irmão, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não importa o que você está passando, expressa a sua confiança em Deus e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você tem que entender isso, irmão, que a nossa segurança nós temos a certeza da resposta da nossa oração. Nós temos confiança embasada na maravilhosa graça de Deus. Então confie na graça de Deus, na misericórdia, favor imerecido. Você não merece, mas Deus é que cuida de mim. É Deus que cuida de nós. É Deus que cuida do seu povo, tá? Então, a nossa segurança é o que? É a certeza da resposta da nossa oração. E a nossa confiança está basada na maravilhosa graça de Deus, né? Amazing Grace, como diz lá em inglês, né? Aquele hino maravilhoso. Então outra coisa nós temos que fazer, meu irmão, se você expressa confiança em Deus, se você realmente entende da graça de Deus e você tem uma vida de oração, você vai fazer intercessão pelo bem da sua família e pelo bem da sociedade, meu irmão. A transformação começa por nós. Tá? Aí está o slide. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que a sociedade possa ser uma sociedade abençoada, meu irmão, depende de mim, depende de você. Você vai ver nas próximas lições que eu vou estar falando acerca disso, tá? Então nós precisamos começar por nós. Ter uma vida transformadora e que essa transformação começa por mim e começa por você, tá? Você precisa ser transformado na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. 3.1 agora. Filhos, planta bem desenvolvida na sua mocidade. É isso que é um ponto importante, né, irmão, que eu tenho que falar para vocês também, tá? Para que nós possamos ter uma sociedade abençoada. Os filhos são apresentados aqui no Salmo 144 como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Olha que coisa interessante que nós vamos aprender nessa manhã. Meu irmão, você que é pai, você que é mãe, preste atenção agora nessa parte da lição aqui, ó. Olha, é fundamental, olha meu querido, é fundamental criarmos nossos filhos na obediência e no temor ao Senhor. É fundamental que nós possamos criar os nossos filhos na comunhão e na obediência e temor ao Senhor, tá? Nós temos também, é fundamental você ter uma vida de oração, orar pelos seus filhos. Quantos pais pararam de orar pelos seus filhos e eu vou parar, vou deixar para ver onde vai dar. Meu irmão, não entre nessa cilada do diabo, não entre na cilada do mundo, não deixe seus filhos para ver onde vai dar, não. Você tem a obrigação de zelar, de cuidar dele, você tem a obrigação de protegê-lo, de fazê-lo para que ele possa alcançar, né, as bênçãos do Senhor, tá? E outra coisa importante também para você, servo e serva do Senhor, pai, mãe, não devemos esperar somente em Deus, tá? No agir dele, no agir de Deus na vida dos seus filhos, não devemos esperar somente de Deus, não. Você tem parte também, tá? Você tem a sua parte para fazer, pais. Você tem a sua parte para ser feita, não espera somente em Deus, tá? Qual que é a parte de Deus? A parte de Deus é somente responder a nossa oração em favor dos nossos filhos. Essa é a parte de Deus. Responder a nossa oração, ajudar de acordo com a vontade dele, tá certo? Mas qual que é a parte dos pais agora, tá? Então, pai e mãe, você é um agente responsável pelo desenvolvimento dos seus filhos. Pai, mãe, você é um agente responsáveis pela vida dos seus filhos, pelo desenvolvimento dos seus filhos. Então, quais são as partes dos pais aqui? É parte do pai ensinar, é parte dos pais ser exemplo, é parte dos pais discipular os seus filhos, é parte dos pais disciplinar os filhos, irmão. Não deixe seu filho fazer o que quer, não.
Não deixe fazer o que é. Você tem que disciplinar o seu filho. É parte dos pais amar o seu lar, amar sua família, amar os seus. Meus queridos, hoje os pais, ou seja, alguém da família, não tem amor mais à família. Você tem que amar a sua esposa, tem que amar o seu esposo, tem que amar os seus filhos. Essa é a obrigação dos pais, tá? Não deixe somente para a costa de Deus, somente para a costa da escola, somente para a costa da sociedade, não. É obrigação sua amar o seu lar. É obrigação dos pais prover para os seus filhos. É obrigação dos pais criar os seus filhos. É obrigação dos pais controlar os filhos, irmão. Controle. Não importa a idade que o seu filho tem, não controle. Controle o que ele está vendo, o que está fazendo, com quem está andando. E quando eu era criança, minha mãe queria saber com quem eu estava andando. Não tem um ditado popular aí que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és? E é uma verdade esse ditado, tá? Se o seu filho estiver em boas companhias, seu filho será um exemplo. Agora, se estiver em más companhias, e não vai culpar muitas vezes o outro, não. Talvez a má companhia dos outros é seu filho, tá? Pare de querer defender os filhos, irmão. Pare de querer defender, achar que os seus filhos é perfeito, não. Você olha os sinais. Se estiver dando sinais de coisas erradas, você tem a obrigação de cuidar e de corrigir, de controlar. E outra coisa, é obrigação sua ensinar seu filho a ter uma vida espiritual. É obrigação sua ensinar seus filhos no caminho que deve andar. Ensine seu filho no caminho que deve andar e jamais desviará dele. Hoje os pais não conseguem mais levar filhos para a escola dominical. Os pais não levam os filhos para a igreja, os pais não levam os filhos para ter uma vida de oração, os pais não ensinam os filhos a viver uma vida devocional com Deus, a temer a Deus, a crer em Deus. Meus queridos, a religião está perdendo, membro, está perdendo foco, porque os pais não ensinam os filhos a amar a igreja, amar a Deus, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. É importante ensinar isso para que seus filhos sejam plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Você quer que seus filhos sejam plantas bem desenvolvidas na sua mocidade? Então você precisa fazer isso. Então qual a obrigação dos pais aqui nesta manhã? Eu separei algumas coisas. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. A obrigação do pai é ensinar o quê? A vida espiritual, ensinar quem é Deus, ensinar sobre a igreja, ensinar sobre a vida de amar o próximo como a nós mesmos, tá? E Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. E tu inculcarás a teus filhos, e dele falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Ensinar o quê? Ensinar o temor do Senhor, ensinar a ser um bom cidadão, a ter um caráter ilibado, tá? Esse é o papel do pai, tá certo? Você não pode jogar esse papel para a sociedade, esse papel para a escola, esse papel para a igreja, esse papel para Deus, tá? É obrigação dos pais fazer isso. Outra coisa também, é obrigação do pai treinar o seu filho, instrui o menino que deve andar, no caminho que deve andar, que até quando envelhecerê, não se desviar dele. Provérbios 22, verso 6. Meus irmãos, sabe por que eu não me tornei uma pessoa má? Não fui para o mundo das drogas, eu não fui na vida da marginalidade? Sabe por quê? Eu era uma pessoa pobre, passava necessidade quando criança, mas eu tinha o que? Meu pai me ensinou no caminho que devia andar. Toda vez que eu fazia alguma coisa, além de ensinar no caminho cristão, o pai me ensinava a ter uma vida digna diante da sociedade. Eu tinha temor, não queria envergonhar o nome do meu pai, não queria envergonhar o nome da minha família, não queria envergonhar a vida que meu pai sofria para poder nos dar. Tá? Então é obrigação dos pais ensinar, treinar o filho no caminho que deve andar. Hoje eu aprendi a andar no caminho reto da sociedade e ensinar meus filhos no caminho do evangelho. Essa é a obrigação dos pais. Os próprios pais não evangelizam seus filhos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a sua família? Tá? Ganhe primeiro a sua família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Você precisa cuidar dos seus, cuidar da sua família. Então é a obrigação do pai ensinar. É a obrigação do pai também controlar, irmão, controlar. Hoje os filhos fazem o que quer na casa, os filhos fazem o que bem entende. O pai não tem controle nenhum sobre os filhos, né? Nós temos obrigação de controlar nossos filhos. Aqui na minha casa, meus queridos, não quero dizer que meus filhos são perfeitos, também tenho uma família perfeita, não. Não estou dizendo isso. Mas aqui, os meus filhos têm que fazer aquilo
aquilo que está de acordo com aquilo que eu quero, está debaixo do meu teto. Se eles quiserem fazer alguma coisa diferente, que case, que vai constituir sua família e criar do jeito que eles bem entendem. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, debaixo do meu ensinamento, eles têm que aprender a andar de acordo, uma vida de acordo com o caráter que a sociedade espera deles e um caráter de acordo com aquilo que Deus espera deles. Tá? Eles precisam andar. Então olha o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Que você governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, tá? Então a obrigação dos pais corrigir os seus filhos, tá bom? Tem muitos outros versículos que eu poderia ler aqui, mas eu não dá tempo porque a hora avança, tá? Correção dos filhos. Então, você quer ter filho como plantas bem desenvolvidas, meus irmãos, tá? Você tem que estar fazendo isso que eu ensinei para vocês, assim. Só assim nós vamos vencer a batalha contra os prazeres do mundo e contra o inimigo que luta contra os nossos filhos e luta contra a nossa casa. Só assim, você sendo um pai que está fazendo a sua parte, você vai conseguir fazer com que você vença a luta contra as coisas do mundo, os prazeres do mundo, tá? Os filhos fazem bagunça na escola, não vai do lado do seu filho não, vai do lado da escola, tá certo? O vizinho falou mal, falou alguma coisa do seu filho, não fique bravo com o vizinho não xinga o vizinho não, né? Porque muitas vezes nós achamos que nossos filhos são perfeitos, mas filhos só são perfeitos na nossa presença, longe de nós, irmão, você nem imagina quem é o seu filho, tá? Você nem imagina quem são os nossos filhos, então fique com esse ensinamento nesta manhã, tá? Para que você possa ter filhos como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. O que representa esse Salmo 144, nesse verso aí? É que eles vão crescer plenamente saudáveis, fisicamente e emocionalmente, forte e próspero, como planta plantada junto a ribeiros de água. Você quer que seus filhos cresçam forte, sadio e abençoado? Coloque eles debaixo do ribeiro de água, que é a pessoa bendita do evangelho do nosso Deus, a palavra de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? E outra coisa importante também, filhas como pedras de esquina, como colunas de um palácio, meu irmão, as filhas, né? Nesse verso aqui, que o salmista está nos ensinando, ele nos ensina aqui nesses versos, que o que é um palácio, né? Uma coluna de um palácio era um dos monumentos mais bonitos, tá certo? Então, ele está dizendo aqui para as crianças crescer belas, bem cuidadas, né? Como pedras que enfeitam o palácio, você cuida, você zela, né? daquelas pedras, você esculpe aquela pedra, torneia aquela pedra, fazer uma coluna bonita, perfeita, porque é o hall de entrada do palácio. Quando as pessoas entrarem, vão olhar aquela coluna maravilhosa. Então, seus filhos, irmão, tem que ser como coluna do palácio, jovens saudáveis, cujo rosto evidencia a pureza, a beleza, né? A fidelidade para com os pais, para com a sociedade, para com os seus, tá? É isso que representa aí o Salmo, né? Dizendo somos como pedras de esquina, como colunas de um palácio, tá? O construtor, ele não poupava recurso, irmão, não poupava orçamento para fazer essas colunas, para poder embelezar o palácio, tá? Então quero dizer para você também nesta manhã, não poupe esforço, não poupe orçamento para com seus filhos. Cuide, ensina. Olha essa foto, essa imagem no slide aí, o pai ali junto com os filhos, não é verdade? Será que você tem tido tempo com seus filhos? Tá? Então você tem que ser o exemplo. Eu coloquei uma foto aí, ó, a criancinha, né? A menininha, os pais no fundo lá discutindo, não é verdade? Discutindo acerca dos problemas. Então cuide, irmão. Cuide dos seus filhos, tá? Não abandone os seus filhos ao bel prazer, não. Tá? Não abandone os seus filhos ao bel prazer, à vontade do mundo, às vontades deles, não. Ele precisa de você. Os pais são, né, os filhos são herança do Senhor, como a nossa pastora colocou, a pastora Hilda colocou, os filhos são herança do Senhor. Cuide daquele presente que Deus te deu. É um presente que Deus te presenteou com os filhos. Tá? Então cuide, zele, cuide bastante, tá certo? E quando você cuida dos seus filhos, você cuida, você vela, você verdadeiramente está cuidando também da sociedade. Eu vou ler aqui um versículo para você nesta manhã, tá? Olha aqui, ó, para vocês agora, filhos também que está assistindo a escola dominical. Olha, filhos é alegria, tá? Filho sábio alegra o seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. Quantos filhos hoje têm desprezado, quantas filhas têm desprezado o conselho do pai, desprezado o conselho da mãe, e nós muitas vezes não ficamos em cima, irmão, fique em cima do seu filho, ensine o seu filho, cuide do seu filho, tá? Não deixe que ele venha, né, desprezar os seus ensinamentos, tá bom? Tá? Então nós temos que ensinar e cuidar dos nossos filhos.
Eu vou ler aqui mais um salmo, 1 Samuel 10, verso 2. Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais lhe dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. Agora o teu pai já deixou de pensar no negócio da jumenta, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Olha, aqui está falando da história de Saul, né? Quando ele foi procurar a jumenta e depois ele se perdeu lá e foi ungido rei, e o pai estava preocupado. Meus filhos, meus queridos, se preocupe pelos seus filhos. Se preocupe. Não deixe o inimigo tomar conta dos seus filhos. Não deixe o inimigo aproveitar dos seus filhos, não. Cuide dos seus, né? Para que nós tenhamos uma sociedade. E eu sempre falo na escola bíblica dominical com meus alunos, com vocês, eu sempre ensino uma coisa. A igreja é formada de pequenas igrejas. Quem são as pequenas igrejas? São a família. Cada família é uma igreja. Tendo uma família abençoada, temos uma igreja abençoada. Tendo uma família abençoada, nós temos uma sociedade abençoada, meu irmão, tá? Então, para que você possa ter interesse pelo bem da sociedade, para que a sociedade seja uma sociedade justa, que você tenha uma justiça social, os seus filhos têm que ser justos. Se os seus filhos for justo e você for justo, e cada família for justo e cada filho for justo, nós temos uma sociedade justa. A sociedade só é injusta. A sociedade só nos traz problema, marginalidade, droga, aflições. Por quê? Porque há problema na sociedade mínima, na macro-sociedade, na micro-sociedade, que é a família. Se cada família tomar conta da sua casa, nós melhoramos a sociedade. Meu irmão, o salmista ele faz aí o interesse pelo bem da sociedade. Não é pedir somente a Deus por nós, pela nossa família, não. Nós temos também que pedir em favor da sociedade, tá? Então, para que nós possamos ter uma sociedade justa, tá? Uma justiça social, para obtermos isso, nós temos que ter uma sociedade perfeita, nós temos que governar, nós temos que ser governado por Deus, tá? Então, cuja nação Deus é o Senhor. Quando a nação tem como Deus o Senhor, nós vamos ter justiça social. Então a sociedade se distanciou de Deus. Por que a sociedade se distanciou de Deus? Tá? As pessoas falam que a sociedade aí, né, que na verdade a sociedade está longe de Deus. Por quê? Porque as famílias estão longe de Deus. Por que Deus não é o governador da nossa sociedade? Porque nós não temos Deus como nosso governante, porque a família distanciou de Deus. Então a sociedade já deixou de ser espiritual, cumpridora da palavra, porque a família deixou de ser uma família espiritual, uma família cumpridora da palavra. Tá certo? Então, para que nós possamos ter uma sociedade bem ajustada, nós temos que ter família bem ajustada. Se a sua família for bem ajustada, nós temos uma sociedade bem ajustada. E nós temos, para que a sociedade seja uma sociedade justa, para que nós possamos ter uma justiça social, nós temos que viver uma vida de compaixão. Nós temos que viver uma vida de empatia, nós temos que viver uma vida de solidariedade, nós temos que viver uma vida de garantir os direitos do próximo, nós temos que garantir os direitos do próximo, e para isso nós temos que ter uma vida, uma família abençoada. Meus irmãos, esta é a lição da Escola Dominical nesta manhã, última lição do trimestre, que você possa ter uma sociedade bem justa, tem uma família bem ajustada, uma família governada por Deus, tá certo? Então nós temos que nos unirmos, irmão, para nós termos uma família forte e espiritual, para que isso possa refletir na sociedade, para que isso possa refletir onde quer que você vai, onde quer que os seus filhos vão, nós possamos refletir uma bênção, uma vida espiritual e que a igreja do Senhor possa trabalhar em favor da família. Tá, eu vou deixar o slide para você possa ver e para você possa entender aí. Nós temos que ser o reflexo da sociedade. A sociedade, volto a repetir, meu irmão, a sociedade só é o que é por culpa das famílias. A igreja só está sendo o que está sendo por culpa da família. Então vamos ter uma família bem ajustada, para que nós possamos aprender a viver debaixo da graça de Deus. Esse é o ensinamento do Salmo 144, tá? Então, o que nós aprendemos nessa lição, nessa manhã? Além de ser um Deus transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam, tá? Deus está atento ao clamor daqueles que nele confiam e esperam. Assim nós podemos apresentar a ele todas as nossas inquietações e aflições, certos da nossa vitória.
certos da nossa vitória. E é nossa responsabilidade, irmão, como servo de Deus, interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Se você deixar uma família bem ajustada, nós teremos uma sociedade bem ajustada. Que Deus em Cristo vos abençoe e Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Esta última lição do trimestre, tá? Que Deus em Cristo possa vos abençoar e nós vamos viver uma vida repleta do Senhor. Que você possa orar a Deus, que você possa continuar buscando ao Senhor e tendo uma vida de oração. Eu vou terminando orando a Deus, que você possa ouvir esta palavra, que você possa ouvir esta mensagem e alcançar de Deus as bênçãos do Senhor, tá? Que Deus em Cristo possa vos abençoar e continuar te dando bênção e te dando vitória nesta manhã. Oremos ao Senhor para que nós alcançamos bênção da parte de Deus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor. Nós estamos na presença do Senhor aprendendo a Tua palavra. Deus, continue guardando, protegendo o Teu povo, que nós possamos, ó Pai, cuidar bem da nossa casa, bem da nossa família, para que nós possamos ter uma sociedade, para que nós possamos ter uma igreja bem ajustada, Senhor. Pai, cuide dos seus, cuide da sua igreja, cuide do seu povo e que cada um de nós possamos ter o entendimento e a responsabilidade de fazermos tudo quanto nós aprendemos nesta manhã. Deus, abençoa este país, abençoa este mundo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta foi a última lição do trimestre. Vamos começar uma nova lição no trimestre que vem. Que nós possamos estar unidos junto num só propósito, de ser uma bênção na presença de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos estender as vossas mãos e receber a bênção apostólica nesta manhã, tá? Que nós possamos ter uma vida diante do Senhor, para que nós possamos aprender. E vou terminar depois com o hino 577 novamente, tá? Estenda suas mãos nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado em nome do Senhor, tá? Então fique com esta oração nesta manhã, com este hino maravilhoso, tá bom? Graças a Deus. Só um pedacinho para a gente terminar essa lição. Em oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só o refrão agora, todo mundo louva em casa. Quando tudo perante o Senhor Oh, aleluia! Ore, irmão. Tenha uma vida de oração. Coloque a sua família, a sociedade. Coloque este mundo nas mãos do Senhor, irmãos. Ele depende da igreja. O mundo depende de nós. que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém.